O texto base para a meditação dessa noite nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o verso 37 e 38. Quem quiser acompanhar e pegar sua Bíblia em casa, é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, o verso 37 e 38. Eu tenho meditado muito nesse Evangelho, no Evangelho de Lucas. E Deus tem trazido grandes lições para a minha vida. E no dia que eu fui meditar neste capítulo, foi o texto que mais Deus falou ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite o que Deus tem trabalhado no meu coração, que eu creio que também é algo que Ele tem direcionado para nós como igreja. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, nos diz o seguinte: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa partezinha aqui, só para me explicar para vocês, é sobre a boa medida, recalcada, sacudida. Nós podemos usar o exemplo de quando nós vamos colocar algum produto dentro de um recipiente. Nós temos o hábito de dar uma sacudida, uma chacoalhada para que este produto se assente bem na vasilha ou no pote, para que nós possamos aproveitar ao máximo essa vasilha, né? Aproveitar ao máximo o espaço. E isso acontece em nossa vida. Deus vai nos sacudir, vai mexer conosco, para que seja ocupado todos os lugares, até transbordar essa boa medida sobre a nossa vida. Bom, dando continuidade, infelizmente, o que mais acontece hoje em dia são pessoas julgando, condenando as demais, né, através dos seus próprios critérios, através do seu próprio entendimento, da sua visão, da sua maneira de ser. Pessoas sendo orgulhosas demais em não dar o braço a torcer e pedir perdão por algo que tem pecado ou feito de mal a seu irmão, e assim evitando a reconciliação. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com esse orgulho, né? Nem sempre nós estaremos na razão. E isso nós precisamos cuidar, pois este orgulho faz com que nós não tenhamos a reconciliação em nossa vida, em meio à nossa igreja, em meio aos irmãos, aos amigos, em meio à família também. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos em algum momento tiram conclusões precipitadas de alguma pessoa, mas nós precisamos ter a humildade em reconhecer os nossos erros. E o tema dessa noite é o hábito de julgar e não perdoar. O hábito de julgar e não perdoar as pessoas à nossa volta. E aí entra um detalhe: muitas vezes, muitos dos nossos julgamentos, de nós não concedermos perdão para as pessoas, é devido ao seu passado. Nós temos esse hábito de ficar julgando as pessoas pelo seu passado, pelo que elas cometeram há vários anos atrás. E isso é um problema muito grande, pois nós paramos no tempo e não permitimos conhecer a pessoa que ela se tornou hoje. Muitas pessoas, se nós formos analisar a fundo, elas querem assumir o lugar de Deus, julgando e condenando aos demais. Nem sempre o que eu penso ou o que eu tenho para mim vai caber para outra pessoa. Os meus costumes, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir é diferente das demais. E nós queremos fazer com que o nosso conhecimento ou a nossa visão seja o peso, a balança do que está certo e o que está errado. Só que o que nós devemos usar como peso, como balança, é a palavra de Deus, pois ela nos dá o norte, ela vai mostrar se realmente nós estamos no caminho ou não, ou se a pessoa está no caminho ou não. E mesmo assim,
as pessoas ainda costumam julgar e condenar através do que elas mesmas têm para a sua vida. E há um perigo muito grande em nós tomarmos essa atitude de querermos julgar as pessoas à nossa volta, porque automaticamente nós vamos querer assumir o lugar de Deus. E eu quero fazer aqui uma comparação. Todos nós sabemos e também precisamos lembrar, neste momento, que teve alguém que quis assumir o lugar de Deus, que é Lúcifer, hoje o diabo. Ele quis assumir o lugar de Deus e todos nós sabemos o que aconteceu. Ele foi banido dos céus. E mesmo nós sabendo tudo isso, nós ainda queremos tomar o lugar de Deus. Nós queremos tomar a rédea da nossa vida, nós queremos tomar a rédea da vida das outras pessoas. E assim começamos a julgar e a condenar as pessoas que estão à nossa volta. Veja o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem muitas pessoas que levam este versículo a um extremo, no qual, eu cometi tantos pecados e hoje eu aceitei a Cristo e com isso nem os pecados, nem as consequências daqueles pecados vão se realizar hoje. Só que não é isso que o texto está nos falando, se nós estudarmos a fundo. Nós vamos ver que o nosso passado foi apagado, mas as consequências pelos nossos pecados ainda virão. Isso nós precisamos entender. É a mesma coisa do que nós termos uma dívida e nós aceitarmos a Cristo. Essa dívida vai continuar lá até nós quitarmos ela. E essa é a mesma maneira na nossa área espiritual. O nosso passado foi apagado, mas as consequências ainda virão. O nosso passado foi apagado e nós não temos mais nenhum motivo para querer julgar, condenar ou apontar o dedo para essa pessoa, pois ela é uma nova criatura. Tudo se fez novo na vida dela. E todas as vezes que nós criticamos, que nós julgamos essas pessoas, nós acabamos afastando elas cada vez mais de Deus. E isso, se nós analisarmos a fundo, é o que a igreja, eu digo a igreja toda ela, todos os cristãos, ou melhor dizendo, a grande maioria dos cristãos estão fazendo. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ao invés de aproximar as pessoas do que Deus tem para a vida delas, nós como igreja, por essa atitude de querer julgar, condenar o passado dela ou ela em si, nós afastamos ela cada vez mais de um encontro verdadeiro com Cristo. Quantas pessoas estão feridas, pois quando procuraram uma igreja foram julgadas e condenadas pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de agir? Quantas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Será que nós como igreja estamos agindo de uma maneira que venha fazer com que essas pessoas se aproximem mais de Deus? Ou simplesmente nós nos preocupamos mais em condenar e julgar as atitudes delas? E aí entra outra questão. Muitas pessoas também têm aquela famosa visão de que a primeira impressão, que a primeira impressão é que conta. Você concorda comigo? Analise por um momento. Será que na primeira impressão que a pessoa causa, nós realmente conhecemos ela? É muito fácil, meus queridos, nós usarmos uma máscara e causarmos uma boa impressão às pessoas que estão à nossa volta e escondermos todos os podres da nossa vida. É muito fácil, mas nós esquecemos que Deus conhece o nosso coração. É fácil nós escondermos os nossos pecados, a podridão das nossas atitudes na frente dos irmãos, na frente de algum amigo, na frente do pastor ou de um líder espiritual. Mas nós esquecemos que Deus conhece o nosso coração. Ele conhece toda a podridão que está no nosso coração e que é necessário
ser retirado. E muitas pessoas se baseiam nisso, a primeira impressão que conta, e aí acabam criando uma imagem errada, julgando de uma maneira errada. Precisamos ter muito cuidado com essa maneira de pensar, pois podemos criar uma imagem que não corresponde quem realmente essa pessoa é. Será que essa frase da primeira impressão que conta, não seria melhor nós colocarmos as atitudes diárias que contam? É as atitudes diárias que me mostrarão quem tu és? Ao invés de nós logo julgarmos a pessoa pela aparência dela? Quantas pessoas maravilhosas nós afastamos de nós mesmos, pelo fato de nós julgarmos ou tirarmos conclusões precipitadas pela imagem dela, pela maneira dela se vestir, pelo seu costume. Você já parou para refletir nisso? E algo que o texto nos destaca, da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. A palavra de Deus nos revela isso. Se nós condenamos essas pessoas, se nós afastamos essas pessoas de Deus, nós vamos pagar o preço por elas. Nós seremos cobrados por Deus. Nós precisamos, como igreja, parar de julgar as pessoas. Nós, como igreja, precisamos parar de condenar as pessoas e começar a amá-las. Precisamos mudar este hábito de julgar. E para começar a mudar este hábito de julgar, nós precisamos quebrar o orgulho que está em nosso coração. E não adianta alguém falar que não tem nenhum pingo de orgulho em seu coração, porque isso é uma luta diária de todos nós. Todos nós precisamos vigiar muito para que esse orgulho não venha a crescer em nosso coração e nós venhamos dar espaços ao diabo. Nós precisamos quebrar o orgulho que está em nosso coração, entender que nós somos pecadores como qualquer outra pessoa. Independente do seu hábito, do seu costume, independente dos pecados que as outras pessoas cometem, nós somos iguais a elas. Porque a Bíblia nos revela que todos nós pecamos, que todos nós necessitamos, carecemos da glória, da graça de Deus. Nós precisamos entender que nós somos iguais a qualquer outra pessoa. Não há razão para nós condenarmos alguém, não há razão para nós julgarmos alguém, até pelo fato que a Bíblia nos revela isso. Todos temos falhas, todos temos pecados, mas infelizmente é mais fácil nós olharmos para as outras pessoas, para o erro das outras pessoas, do que nós nos depararmos frente a frente a um espelho e refletir nas nossas atitudes, nos nossos pecados, no que é necessário na nossa mudança. Nós precisamos respeitar as diferenças. Todos nós somos diferentes um dos outros. Isso é algo perceptível. Eu tenho meu gosto musical, você tem o seu gosto musical. Eu tenho meus costumes, você tem os seus costumes. Cada um é diferente. Só que nós, na diferença, nós temos a nossa unidade. Algo que nos une é Cristo, através da cruz. Não é a nossa vontade que deve prevalecer, e sim a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é agradável a todos nós. E nós devemos permitir que esse Deus entre completamente em nosso coração. Que esse Deus venha tirar todo o orgulho do nosso coração para que nós venhamos amar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos nos dispor. Precisamos amar ao nosso próximo. Ele sendo igual ou diferente, nós devemos amar. Este é o papel da igreja. Só que tem muitas pessoas que têm aquela visão ainda
que o fato de eu demonstrar amor por uma pessoa, eu vou estar concordando com suas atitudes. Mas entre você amar e entre você apoiar, concordar as atitudes dessa pessoa, é algo totalmente diferente. Nós devemos amar a todos, e é isso que a Bíblia nos revela. Jesus Cristo nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Mas aí você pode questionar, mas como assim, pastor? Se você fizer uma breve análise, você vai ver o quê? Que do 1º ao 4º mandamento se diz em relação ao nosso amor com Deus. E do 5º mandamento ao 10º é do nosso amor para com o próximo. E um dos mandamentos é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E você demonstrando o amor, a pessoa será transformada. Pois hoje a grande maioria que está afastada de Deus, afastada do corpo da igreja, é porque teve grandes desapontamentos, se feriu muito em meio à igreja por ela não ter recebido, por ela não ter amado, por ela não ter demonstrado nem sequer um pingo de amor. Nós temos que cuidar para não querer ter uma igreja que esteja só os santos, os perfeitos, porque ninguém é perfeito. Nós precisamos receber a todos, amar a todos e condenar somente o pecado. A Bíblia nos revela que Deus ama o pecador, mas condena o pecado. E é isso que nós devemos fazer, amar a pessoa e exortar em amor. Levar a verdade para ela através do amor, para que ela seja transformada aos poucos. São poucos os casos onde a pessoa é transformada da noite para o dia. Quanto tempo você levou para ter a transformação? Você já parou para refletir nisso? Eu estou neste processo já há 7 anos e ainda vejo que há muita coisa para ser trabalhada em minha vida. Muitas pessoas têm aquela convicção de que a conversão é só em um momento, mas a conversão é diária. Porque cada dia, quando você busca Deus, Deus revela o que é necessário ser mudado em nossa vida. E aí nós mudamos. Nós escolhemos em mudar, pois nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós buscamos levar este amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Independente da vida que ela leva, independente dos pecados que ela comete. Porque Jesus Cristo morreu para dar salvação a todos. Independente dos pecados que comete. Isso nós precisamos entender, para que nós paramos de julgar e condenar as pessoas que estão à nossa volta. Perante Deus, todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores. Mas a única questão é que quanto mais você sabe, mais você será cobrado. Ou seja, você pode ter certeza que a partir de hoje, Deus irá cobrar isso em sua vida. A questão de você amar o próximo e parar de julgar. Amar ao próximo e parar de condenar. Levar o amor de Deus às pessoas. Levar Deus para a vida dessas pessoas, para que elas também sejam transformadas. Para que elas tenham um encontro genuíno com o Criador. E continuando também, além de nós entendermos essa questão de que nós não devemos julgar, que nós não devemos condenar, que nós devemos amar as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos entender também o que se refere ao perdão. E hoje, a falta de perdão tem travado muitas vidas, tem trazido muitas coisas ruins até para o meio da igreja. Porque quando há falta de perdão, tanto na questão de você pedir perdão, como também de liberar perdão para as pessoas à sua volta,
o corpo fica doente. E se um membro do corpo de Cristo não está em pleno funcionamento, afeta os demais. Afeta o crescimento, afeta o amadurecimento do corpo da igreja. Precisamos entender o perdão. Pelo fato de não pedir perdão e muito menos liberar perdão, o nosso coração fica pesado. E eu creio que você já percebeu isso em sua vida. Quando você está de mal com alguém, você fica totalmente feliz, dando risada, ou apenas demonstra uma alegria para as pessoas não perceberem o estado que está o seu coração? Infelizmente, nós vivemos de aparências, pois a sociedade impõe isso a nós, e nós não temos a coragem de mostrar quem nós realmente somos. Mas se você analisar profundamente em seu coração, você vai lembrar que todas as vezes que você magoou alguém e não pediu perdão, você ficou com o coração pesado. A sua vida ficou pesada. E também quando alguém pediu perdão a você e você não perdoou de coração, o seu coração também ficou pesado. Não adianta nós querermos demonstrar uma alegria que não está no nosso coração. A nossa vida não vai fluir. Nós, como igreja, não vamos crescer. E qual é o exemplo que nós, como cristãos, estamos dando? É muito fácil nós apontarmos o dedo para alguém e criticar. O difícil é nós fazermos a diferença. O difícil é nós sermos exemplo. Você tem sido exemplo nessa questão de não julgar, de não condenar, e sim de levar o amor para as pessoas, de pedir perdão quando você magoar alguém, de você liberar perdão quando também a pessoa vier pedir perdão, essa pessoa que te magoou. Você tem sido exemplo, você tem feito isso. Se nós não fizermos isso nessa questão de perdão, nós carregamos dia e noite em nossas costas essa pessoa ou todas as pessoas que nós não pedimos perdão, que nós magoamos. A nossa vida se torna um fardo. As coisas não fluem, param de dar certo. Tudo trava. E para que a nossa vida volte a fluir, nós precisamos quebrar o orgulho que está em nosso coração e nos colocar perante a pessoa e não pedir desculpa, porque desculpa é algo superficial, é algo que não vai quebrar muito o nosso orgulho, não. E sim, se colocar perante essa pessoa e pedir perdão, pedir: fulano, me perdoa por tal e tal motivo, pois eu tenho pecado contra ti, pois eu tenho ferido você, me perdoe. E depois disso peça perdão também a Deus, porque além de nós pecarmos contra o nosso irmão, nós pecamos contra Deus. Analise em sua vida quantas pessoas você tem carregado por não pedir perdão e também por não liberar perdão. Quantas pessoas você tem magoado até aqui? E mesmo Deus tocando o seu coração, mostrando na palavra de Deus que você está errado, você não dá o braço a torcer e vai até essa pessoa pedir perdão. Quantas pessoas? Quantas pessoas que já vieram pedir perdão a você e você simplesmente perdoou por educação e não de coração? Quantas? Se Deus está trazendo algum nome em seu coração, se Deus está te trazendo algumas lembranças, anote em um papel para não esquecer. E aproveite o tempo que Deus está te dando hoje e que vai te dar amanhã, para você ir atrás dessas pessoas e pedir o perdão. E você ir atrás das pessoas que você não liberou verdadeiramente o perdão e pedir perdão por isso e dizer: eu te perdoo de coração.
Faça isso, para que você seja um exemplo, para que você esteja em obediência a Deus. Meus queridos, prestem atenção no que eu vou falar agora. Muitas pessoas não liberam perdão, não pedem perdão, mas oram o Pai Nosso. E cantam muitas outras músicas que falam sobre a questão do perdão. E veja o que um trecho do Pai Nosso nos diz. E se você tem alguma dúvida em relação a isso, não está lembrando muito bem do Pai Nosso, a oração, está lá em Mateus capítulo 6, o verso 12, que é o que cabe à nossa mensagem hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas que têm pecado contra nós, as pessoas que têm ferido o nosso coração. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso e ainda não tinha pedido perdão a uma pessoa, não tinha liberado perdão para uma pessoa, estava magoado com essa pessoa? Todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, estando com o coração dessa maneira, nós oramos assim: Pai, perdoe os meus pecados assim como eu tenho perdoado os outros. Ou seja, eu ainda não perdoei eles, então o Senhor não precisa perdoar a mim. Continua, me deixa aqui com os meus pecados. É isso que nós oramos. Você tem noção de o quão sério é nós não liberarmos o perdão, nós não pedirmos perdão pelos nossos erros, às pessoas que nós temos ofendidos, às pessoas que nós temos magoado? Nós precisamos cuidar os detalhes da nossa vida. Tem muitas pessoas que necessitam liberar o perdão para que a sua vida comece a andar. Muitas pessoas estão doentes por não liberarem perdão, por não pedir perdão às outras pessoas que é necessário. Analise como está a sua vida. Analise tudo o que você tem feito aqui, as oportunidades que Deus já te deu para que você se reconcilie com os teus irmãos e você não tem se reconciliado. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na terra, mas nós sabemos que Deus está nos dando a oportunidade agora de nos reconciliarmos com as pessoas. É fundamental pedir perdão e liberar perdão. É fundamental. Somente através disso conseguiremos ter uma vida tranquila e de paz. Uma vida na qual nós não precisamos usar uma máscara para sorrir e mostrar que está tudo bem. Algo forçado. Quando nós liberamos perdão e pedimos perdão com humildade e sinceridade, Deus nos enche de uma paz que excede todo o entendimento. Deus nos enche de uma alegria que não há explicação. Somente quem já provou disso sabe do que eu estou falando. Você hoje está com o seu coração tranquilo? Você hoje está em paz com todas as pessoas que você conhece? Eu lembro que quando eu entrei no seminário, eu estava brigado com 3 pessoas. Brigado de ter raiva, ódio. E logo que eu entrei no seminário, Deus ministrou no meu coração. Eu nunca tive uma experiência semelhante assim, antes daquilo. E Deus disse: você precisa se reconciliar com as pessoas. E eu disse: Deus, eu não vou fazer isso, isso é sinal de fraqueza. E quando eu fui fazer a prova no seminário, Deus colocou uma das pessoas na minha frente. Fez a prova comigo. E eu não sabia até então que essa pessoa faria. E quando eu abri a porta, dei de cara com ela. E Deus disse: você vai precisar pedir perdão. Levou em torno de, quem sabe, uns 2 meses até eu criar coragem e entender que o fato de eu me humilhar pedindo perdão não é questão de você ser fraco, e sim de você mostrar humildade, de você mostrar que Deus reina na sua vida.
E aí eu pedi perdão para esse meu colega, para esse meu irmão. E hoje nós temos uma amizade maravilhosa. E no decorrer do ano, Deus me mostra mais 2 pessoas. E eu relutei contra isso. Só que meu coração estava duro, cheio de orgulho. E depois que eu comecei a ir atrás dessas 2 pessoas e pedir perdão, a minha vida começou a fluir. Eu comecei a quebrar esse orgulho em meu coração e comecei a permitir que Deus trabalhasse mais na minha vida. E assim, Deus começou a trabalhar em mais áreas. E conforme eu ia permitindo, eu sentia uma alegria e uma paz tão grande em meu coração que não tem explicação, a não ser dizer que é Deus. Você tem essa tranquilidade hoje de poder dizer, eu estou em paz no meu coração com todas as pessoas à minha volta? Ou simplesmente você só pode passar essa alegria forçada usando uma máscara? Quem sabe você também possa dizer, mas pastor, quantas e quantas vezes esse meu irmão pecou contra mim, fez mal para mim, e aí o Senhor vem e pede para que eu perdoe ele, mas ele insiste em pecar, em me ofender, em fazer o mal para mim. Veja o que a palavra de Deus nos revela. Não importa quantas vezes alguém pecar contra você ou contra mim, é necessário liberar o perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 nos diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, no caso para Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Até 7 vezes? Então respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Deixa eu explicar uma questão aqui para vocês. Pedro veio com essa pergunta para Jesus porque o costume judaico, naquele tempo, se eu não me engano, era liberar 3 perdão por pessoa diariamente. E aí Pedro queria mostrar que era entendido, ele acrescenta o número. Ele diz, Senhor, até 7 vezes por dia, né? E aí Jesus diz o quê? Não. Até 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer aqui? Esse 70 vezes 7 quer dizer que nós não devemos limitar o perdão a um número fixo de vezes. Sempre que é necessário, nós devemos liberar o perdão para as pessoas que estão em nossa volta, independente do que ela faça. Independente do que a pessoa vai fazer, tanto para você como para mim, nós necessitamos liberar o perdão, pois Jesus nos instrui a fazer isso. Quantas vezes você pecou contra Jesus hoje? E se você chegar e pedir perdão, você receberá o perdão. Então, quem dera nós pecar contra alguém ou alguém pecar contra nós, quem dera nós necessitamos ainda mais liberar esse perdão. Porque quem pagou o sacrifício, quem concedeu o pagamento dos pecados foi Jesus Cristo, o sacrifício na cruz. E nós precisamos entender isso. Independente de quantas vezes alguém pecar contra você ou contra mim por dia, independente de quantas vezes, nós necessitamos liberar esse perdão para que a nossa vida comece a fluir, para que a nossa alegria seja cheia de paz, seja cheia de alegria. E assim nós podermos demonstrar às pessoas como elas devem agir. Reflita. Faça essa pergunta para si mesmo. Quem eu tenho julgado? Quem eu tenho condenado? Para quem é necessário que eu peça perdão? Para quem é necessário ainda liberar perdão? Por isso eu pedi antes, no início do nosso culto, que você viesse pedir a sensibilidade do Espírito Santo em seu coração, para que Deus viesse
trazer à sua memória tudo o que você precisa refazer, as pessoas que você precisa pedir perdão por ter julgado elas de uma maneira errada. Quem sabe você possa dizer agora, mas pastor, eu julguei em pensamento, eu não falei nada, eu não preciso pedir perdão. Errado. Porque você pecou no seu coração para com a pessoa. Todas as vezes que nós temos um pensamento de ódio, um pensamento que possa trazer uma ofensa ou prejudicar o nosso irmão, nós necessitamos ser sincero de coração com essa pessoa e dizer: fulano, eu pensei isso, isso, isso de você, e eu preciso do seu perdão. E também peça perdão a Deus, para que Deus venha trabalhar profundamente em seu coração. Lembre-se, sempre que nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, o recebemos. E esse perdão vem através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, tanto por você como por mim. Mas nós, ultimamente, somos tão orgulhosos e por muitas vezes com o coração tão endurecido que não perdoamos as pessoas à nossa volta. Aproveite esse tempo que Deus está te dando. Coloque sua vida em ordem. Seja humilde. Seja sincero consigo mesmo. Para que Deus venha se alegrar cada vez mais com você. Para que você venha crescer e amadurecer cada vez mais na fé. Não é de balde que Deus parou o mundo inteiro. Deus está nos dando uma nova oportunidade, meus queridos, para que nós nos reconciliássemos tanto com Deus como também com as pessoas à nossa volta. Vamos começar a agir como a verdadeira igreja. Vamos começar a agir como filhos obedientes, estando sensíveis à palavra de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus venha abençoar essa palavra em seu coração e você esteja disposto a entender tudo o que Deus tem para você através dessa mensagem.